qual que é a minha estratégia para poder avançar de forma mais rápida dentro desse contexto mais técnico? É trazer as pessoas para perto. Então, os movimentos de agilidade foram os primeiros que eu estudei, né? Como é que hoje a gente faz essa galera conversar de forma integrada? Estamos no ar, sua resenha semanal, seu podcast de tecnologia, Cadu. E hoje estou aqui com o Williams Monteiro. Pô, prazerzão, Williams. Obrigado. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Opencast. Trazer uma pessoa aí com mais de 19 anos de carreira na área de tecnologia, né? Não só em tecnologia, a gente vai abordar um pouquinho. Mas fazer uma breve apresentação e eu gostaria também que você desse um resumo aí, Williams, da sua carreira. Mas vamos lá, 19 anos na área de tecnologia, né? Liderou diversas iniciativas em transformação digital, empresas como Mafre, Itaú, Volkswagen, né? Enfim. Hoje é Head de Tecnologia e Operação da Ecoval, né? Atuei como mentor de startups, incluindo, né? Tem um forte viés ali em estratégia de tecnologia, engenharia de dados, inovação, liderança, enfim. Eu concordo, eu vou ser sincero, eu olhei o perfil, tentei descrever, eu achei um pouquinho fora da curva, Williams. Me explica um pouquinho aí como que você entrou na área de tecnologia e até mesmo essa parte de ser mentor de startup, né? Não, legal. Acho que primeiro eu agradeço o convite. Sempre uma satisfação enorme estar junto aqui, podendo contribuir, colaborar com o conteúdo. Acho que é um negócio que eu acredito muito, né? E nosso mercado precisa, né? Sem dúvida. É um mercado pujante, um mercado que está sempre em atualização. Acho que o conteúdo destrava muita coisa em termos de aprendizado, enfim. E sentaram boas pessoas aqui, né? Sim. Vi alguns conteúdos aqui, alguns amigos, alguns colegas. Sério. Então, prazer. Obrigado pelo convite. 20 e alguns anos já de tecnologia e acho que poucas pessoas, poucos profissionais vão ter oportunidade de passar por essa trajetória no período que eu passei, né? Eu ingressei em tecnologia em 2003. Caraca. Então, tecnologia naquela época... Pô, tá conservado, cara. 2003? 2003. Eu faço 42 anos mês que vem. Pô, tá trocando óleo. Conservado. Então, ao longo desse período, eu falo que eu fui um privilegiado. Primeiro, eu faço o que eu amo. Eu gosto muito de tecnologia, né? Acho que, com toda certeza, foi o lugar que eu me encontrei. Tecnologia me deu tudo na vida, né? Tudo que eu construí na vida pessoal e na vida profissional foi através da tecnologia. Em 2003, eu costumo dizer que a gente construía as coisas, né? Tinha muita coisa que não existia, né? Então, era algo que a tecnologia era olhada como o futuro, né? E eu escolhi fazer formação naquele momento e já ingressei no mercado de trabalho, num estágio de tecnologia na área de desenvolvimento, né? E depois, né, para fazer da história longa uma história curta, depois de 20 anos, a gente passou por muitas ondas de transformação na área de tecnologia e em negócios. Eu costumo dizer que por todas as companhias pelas quais eu passei, cada uma em seu segmento e na sua particularidade estavam vivendo momentos de transformação. Naquelas ocasiões, para mim, era algo pontual. Depois de um tempo, eu fui entender que a transformação e a mudança era constante, né? Tinha algumas derivadas da transformação, então, muito relacionado ao segmento. Então, aquele segmento está passando por uma disrupção. Então, você precisava embarcar tecnologia. O outro estava passando por um processo de retração. Precisava também usar a tecnologia para ganhar fôlego. Então, minha carreira acabou sendo construída muito nesses momentos, né? Então, 2003, precisava fazer construção do zero de muita tecnologia, né? A tecnologia não era disponível ainda, era custosa em muitos aspectos. Depois a gente passou por um período de consolidação, eu acho, da tecnologia. Em 2008, 2009, a gente veio para o mundo mobile. Então, muita coisa que a gente desenvolvia naquela época, baseada em web browser e tudo mais, evoluiu para o mobile. E foi uma disrupção na tecnologia. Sim. Então, a forma de entrega de tecnologia mudou. Experiência do usuário. E eram
coisas muito novas ainda, então experimentar novas tecnologias naquela época era muito importante, né? A gente precisava, né, como técnicos, entender a necessidade do usuário, entender sobre a experiência do usuário. E aí, poxa, as coisas foram caminhando e minha carreira... eu sou mentor do curso de administração da Faculdade Israelita Albert Einstein. E tive essa semana com um grupo de mentores lá e os mentorados, e uma das perguntas foi, nossa, como que eu desenho minha carreira, né? E eu falei, olha, olhando para minha trajetória, muito difícil dizer que você vai construir um caminho e ele vai ser linear. Ainda mais hoje em dia, né? Que a vida é uma senoide. Então eu olho para minha carreira, né? Quando eu vou difícil se definir depois de 20 anos, né? Eu falo que quem se define muito acaba se limitando. Eu tive a oportunidade de viver um pouco de tudo, né? E quando eu ascendi a cargo de liderança, isso ficou um pouco mais claro, porque os desafios vinham surgindo, né? Numa perspectiva de, olha, agora você precisa cuidar aqui dessa estrutura de dados, você precisa cuidar dessa estrutura de arquitetura. Puxa, agora o desafio é melhorar a segurança da informação. Então, eu fui me colocando em lugares de movimentos de transformação. E aí a carreira seguiu. E tu acha que... E tu traçou isso ou não? Pô, imaginou lá atrás que tu hoje seria um executivo de tecnologia? Essa história é muito curiosa, né? Eu tenho... Os meus amigos pessoais já ouviram essa história algumas vezes, né? Eu vim de família muito humilde, né? Muito escasso o que eu vivia na minha infância, adolescência. Meu pai era um professor de educação física, formou depois de velho, assim, fez faculdade depois de velho, e minha mãe dona de casa. Então eu vivia a minha infância, a minha adolescência num período um processo de uma escassez muito grande. E quando eu fui optar por escolher uma carreira, tinham duas questões primárias. A primeira, ninguém para me indicar o caminho. Então, eu olhava para o lado na família, puxa, ninguém tinha feito faculdade. Faltou referência, né? Faltava referência, né? Não tinha um mentor. E hoje, no papel de mentor, eu sinto essa importância, esse peso. O segundo era, preciso encontrar um caminho profissional que me dê o básico. Camisa, que me dê condições de pagar as contas. E aí, naquela época, era o Guia do Estudante, né? Eu olhava 2002, 2003, eu olhava o Guia do Estudante. Eu já tinha uma aptidão para a área de tecnologia, não sabia o que era exatamente. Então, eu só tive realmente noção de qual era o real bastidor, como a tecnologia ia entrar na minha vida depois que eu ingressei na faculdade. Eu fiz o meu primeiro ano, cara, assim, é engraçado isso. Olhar para trás 20 anos e pensar que meu primeiro ano eu pagava a faculdade com o salário que eu ganhava, trabalhava numa escola, eu ganhava R$350, a faculdade era 490. Era esse a conta. E para complementar a mensalidade da faculdade, eu dava aula de violão. Que era a única coisa que eu jogava bola e dava aula de violão. Naquela época, bola na várzea não dava dinheiro, então era violão. E depois do primeiro ano eu consegui um estágio. E aí esse estágio em tecnologia já me pagava o suficiente para pagar a faculdade e sobrar dinheiro. Então foi o que deu o fôlego. Quando eu olho para isso, eu falo, cara, não conseguia nesse momento pensar que eu ia construir uma carreira e chegar onde eu cheguei 20 anos depois. Não era óbvio, não era tangível, inclusive, porque eu pensava de uma forma muito imediata, né? Eu preciso do dia seguinte, preciso do mês seguinte. E depois de algum tempo eu fui entendendo aonde eu estava num contexto geral. Então, é engraçado dizer, mas eu não tinha um olhar tão de longo prazo. Até, eu tenho uma história próxima aí com você, igual a sua. E eu tava conversando esses dias, né, com a minha terapeuta. E, vejo a importância disso sem dúvida. E né, histórias como a nossa, você vem num modo de sobrevivência, né? Escassez. E você chega... Não tem como traçar uma linha ali, o Waze, né? De o ponto A ao ponto B, e você saber qual que é a rota. Você sabe que, você precisa ir para aquele caminho.
mas a rota é quem vai definir, é basicamente a vida, né? Sem dúvida. E você olha o seu ponto de partida, depois de algum tempo eu fui perceber que meu ponto de partida não tinha sido o mesmo ponto de partida do que muita gente. Exato. Então eu fui fazer o que muitos dos meus amigos fizeram na adolescência, ou um pouquinho no começo da juventude, fui fazer intercâmbio com 27 anos. Eu já tinha vendido uma empresa, já tinha ganhado grana, falei, agora eu preciso melhorar o meu inglês. Para mim era tarde, né? Mas para a realidade de algumas pessoas que eu conheci era tarde, mas para mim foi quando deu, né? Então é exatamente o que você disse, assim, é importante a gente saber da onde a gente veio, né? E agora com um pouco mais de experiência, um pouco mais de consciência, um pouco mais de autoconhecimento, dá para entender para onde eu quero ir. Então hoje minhas decisões para futuro de carreira e tudo mais já estão muito mais planejadas. Naquela ocasião, naquele momento, não, né? E como eu havia estava comentando anteriormente, foi um período de muita, imersão, de muita entrega, né? A tecnologia era escassa, então pude aprender muito. E quem vem de escassez tem muita sede. Eu tinha muita sede. Eu queria aprender muito. Eu realmente me comprometia muito em todo o trabalho que era confiado para mim. Eu me lembro desde o estágio, assim, um negócio de comprometimento absurdo. Já virou muitas noites no escritório. Quem não? Tecnologia sempre tem algumas histórias de noites viradas. Pô, que legal. Né? E essa construção foi bastante interessante. E eu olhava para aquele momento, que era um momento preliminar da carreira, e falava, cara, eu gostava muito de desenvolver, mas eu tinha uma aptidão muito maior para negócio. Então, quando eu fui escolher o curso, tinha sistemas de informação e ciência da computação. Já escolhi sistemas de informação. Fui da primeira turma de sistemas de informação da Universidade de São Caetano. Porque tinha um viés de negócio. Sempre gostei muito. E aí, a carreira foi se desenhando. Eu fui depois trabalhar numa empresa de desenvolvedora de RPs, né? E foi ali, eu acho que ali foi minha escola para o mundo profissional, assim, para aquilo que me deu realmente visão do que era a vida profissional em tecnologia. Porque eu fui para consultoria, e consultoria RP, naquele momento, era SAP, TOTUS e tal. Então, cara... E era o ápice, né? Das empresas querendo transformar, né? Digitalizar. E é exatamente esse o ponto. Eu vivi a digitalização e depois a transformação digital, né? Então, a pegada de entender de processos, conectar processo de negócio com arquitetura de tecnologia, com engenharia, com dados, com segurança, vem daí. Então, é quase inato para mim pensar o negócio primeiro e depois dar a solução de tecnologia. Sou zero apegado à solução de tecnologia. Qual que é a linguagem, qual que é a arquitetura, tem que resolver, né? E eu tenho uma necessidade enorme de entender qual é a dor daquele negócio, que está realmente na mesa para ser resolvido. Isso vem desse aprendizado. Talvez se eu não tivesse vivido nesta época, eu não teria esse viés. Eu acho que é um viés bastante positivo, porque me dá condições de sempre ter o olhar do negócio, né? Então, em todas as empreitadas que eu tive de tecnologia, de transformação digital, de engenharia de software, eu sempre sentava na mesa do negócio primeiro. Então, qual que é o momento que nós estamos desta indústria? Então, olhar um pouco para fora, né? Você está numa determinada companhia, sempre olhar o entorno. O que esse ecossistema de negócio está enfrentando nesse período de tempo? Perfeito. O que esta empresa pela qual eu estou trabalhando tem como desafio perante esse ecossistema? Qual é a dor e que problema eu estou resolvendo? Isso me garantiu, assim, by far, sucesso em algumas empreitadas. Por quê? Falar a língua do negócio é primordial. E quando eu sentava para falar a língua de tecnologia, eu tinha um pouco mais de condição de transferir o propósito para o time, né? E quando eu estava ali na trincheira, eu tinha um pouco mais de assertividade.
né? Isso só foi possível porque eu vivi nesse momento em que tecnologia, né, ainda era construída, tinha o boom dos RPs, e depois o boom das integrações, aí depois o boom de business e plataforma. Acho que poucas gerações vão conseguir viver tantas transformações como eu vivi. Tem algum segmento que algum mercado que você lembra que, cara, a gente sabe que no caos, né, onde que a gente cresce mais. Você fala, pô, o varejo, o segmento financeiro que passou por essa transformação, mas que te deu mais bagagem, mas foi mais turbulento na sua carreira? Eu tenho uma experiência maior em mercado financeiro e seguros, né? Então, serviços financeiros. Acho que esse, com certeza, foi o segmento que mais me trouxe desafios nessa perspectiva de transformação. E aí, em cada momento, uma necessidade e uma realidade distintas, né? O mercado financeiro é muito competitivo e muito impulsionado pela regulamentação, né? Então, em momentos da minha carreira, eu tinha que entregar projetos para colocar a instituição numa jornada de competitividade. Então, como é que essa empresa vai ser mais competitiva? Como é que ela vai entregar uma melhor experiência? Eu preciso entregar uma solução que dê escala para esta empresa, que ela consiga alavancar mais um determinado canal de negócio, né? Ou um determinado produto. Ok. Outros momentos olha, tem um desafio ligado à regulação. Saiu uma circular, saiu uma resolução e a entrega está determinada para tal período. Entender esses contextos eram importantíssimos para pensar qual era a solução de tecnologia mais adequada, qual era o time to marketing que a gente tinha para entregar a solução e ser assertivo sobre a perspectiva de negócio. Então, acho que, sem dúvida alguma, a minha experiência maior é na indústria de serviços financeiros, bancos e seguradora, né? E eu gosto muito desse segmento, porque ele passou exatamente pelo que a gente estava falando agora. Passou por um processo de digitalização. Depois desse processo de digitalização, foi natural um processo de transformação de negócio, da maneira de fazer negócio. E até cultural, né? Sem dúvida. Porque antigamente eu estava até comentando, você não tinha cartão de crédito, você não tinha cheque. Dificilmente hoje a molecada vai saber o que é um cheque, assinar um cheque. Sem dúvida, não sabe. Mas você tinha a opção de um crediário, né? Você entrava numa loja de roupa, você tinha um nome ali onde você conseguia colocar seu nome e fazer um crediário. Hoje em dia, cara, dificilmente alguém vai ter cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Você tem diversas opções, você não tem débito, você não tem dinheiro na conta, mas você consegue fazer um Pix no crédito. Exato. E você entende que o segmento financeiro, ele se regula e ele traz essa modularidade de produto mediante ao nosso cenário brasileiro, que é muito diferente, inclusive, dos Estados Unidos, de qualquer outro país. Sim, eu acho que a gente viveu recentemente um período brilhante de transformação desse segmento. Assim. Primeiro, em função daquilo que eu estava comentando, da questão da competitividade. Em 2013, teve o advento da Lei de Arranjo de Pagamentos. Isso, de certa forma, já transformou a indústria, porque foi o que deu o ingresso nas fintechs. Então, as fintechs vieram naquele período, mas ainda não incomodavam os grandes bancos, né? E os grandes bancos, obviamente, precisavam digitalizar seus processos, precisavam deixar os seus processos mais simples, né? Entregar os seus produtos, seus serviços aonde o cliente estava. Então, olha, se eu sou um cliente que eu tenho mais aptidão para usar esse produto ou para consumir esse produto no canal mobile, os bancos tinham que fazer um movimento para entregar esse produto dentro daquele canal. Se fosse um canal mais digital, internet banking ou na web, os bancos desenvolveram suas soluções e entregavam seus produtos, seus serviços ali. E quando chegou a Lei de Arranjo de Pagamentos, abriu uma porta para as fintechs. E as fintechs, obviamente, olharam isso como uma oportunidade para atender os clientes e entrar em alguns, né, fazer oferta de alguns produtos e serviços de uma forma mais simplificada, né? Você pega casos
né, de grandes bancos que olharam para esse momento e disseram, puxa, acho que é só uma regulamentação. E as fintechs não. As fintechs falaram, não, isso aqui é uma nova forma de fazer negócio. Então, acho que isso realmente destravou tanto o processo de inovação quanto o processo acelerou o processo de transformação. E quando você olha isso, estou falando de 2013, né? Quando você olha isso ao longo do tempo, quando a gente chega ali em 2017, 2018, tinha-se uma pressão de muitas instituições fazer suas bases de custos, né? Baixar seus preços, né? Então, todo mundo reclamava muito. Poxa, eu já tenho uma oferta de uma outra instituição que não me cobra uma taxa, que, né? Você falou, puxa, o cartão de crédito é mais barato do que eu emitir um cheque. Então, os processos foram se acomodando dentro dessa... Olha a conexão, né? Então, sai uma regulação, você abre espaço para fintechs, as fintechs entendem onde os clientes querem ser atendidos, desenham jornadas mais simplificadas, mais baratas, acirra a competitividade. Então, é um ciclo, né? E observar isso é muito interessante na perspectiva de tecnologia. Sim. E acho que é daí que conecta muito com a minha carreira, porque você tem que ter um olhar... Eu sentei uma cadeira executiva em tecnologia, eu não acho que foi muito cedo, mas eu acho que foi num momento bastante oportuno, né? Eu sou executivo, líder de líder desde 2016, né? Superintendente de tecnologia desde 2016. Parece, né, chique, né? Parece... Imagina o tamanho do rojão. Mas eu tinha, naquela época, 30 e poucos anos e era extremamente desafiador. Porque nessa posição, você tem que fazer uma leitura muito clara, muito objetiva desses movimentos que acontecem no mercado. Você tem que entender o contexto global e você tem que voltar para dentro de casa, falar a língua do negócio para entender exatamente aonde o negócio está se guiando, para onde ele está direcionando a estratégia. E a partir dali começa o trabalho de tecnologia. É a partir dali, esse cara já trilhou um caminho enorme de entender todo esse contexto, tem complexidades múltiplas ali, e aí é da porta para dentro. Aí a gente começa a falar bastante de como fazer que o time de tecnologia entenda qual é o propósito. Depois disso, fazer o time de tecnologia não se apegar ao técnico, né? Não se apegar à solução, mas se apegar ao problema. Então, e como que você traduz isso, né? Inclusive, acho que foi um debate que eu tive com o Janela, Bruno Janela, da Tio Seguros. A gente tem uma história parecida. Eu fui o head de tecnologia da Tio Seguros antes dela virar Tio Seguros. Não sabia. Janela foi eu, aí o Koji, que agora se CTO do Nubank, e depois Janela. Caraca, não sabia não. Então tu conhece ele. Bolinha. Nunca conversei com ele pessoalmente, mas alguns colaboradores que ficaram lá na estrutura... Gente boníssima, sim, cara. Sim. Vamos ver se a gente marca um podcast aqui pra falar em grupo. Pô, em grupo, tem história com ele. Sem dúvida, ele tem algumas lembranças minhas e eu conheço algumas pessoas que trabalharam com ele. E fazer essa tradução, né, para a tecnologia é muito importante como executivo você passar a mensagem de qual é o propósito. E depois que você entendeu e falou a língua do negócio, a principal habilidade de um executivo de tecnologia, no meu modo de entender, é falar a língua de tecnologia. A gente, obviamente, é formado para falar essa língua. Muito faz parte do nosso DNA. Já está no sangue, né? Já está no sangue. Mas, cara, se você conversar com um time de engenharia, você começar a conversar com um time de arquitetura, você conversar com um time de dados, com um time de segurança, com um time de infraestrutura, e todo mundo olhar para a mesma direção, é desafiador. Total. É desafiador. Porque você vai ter N vieses e N contextos que, se todo mundo não tiver em um consenso, você vai demorar para entregar a solução final para o negócio. Então... a gente sabe, todo executivo de negócio fala, a fila da minha tecnologia é enorme, o tempo de resposta é muito alto, porque esse processo de comunicação, às vezes ele é moroso,
né? E aí fica aquela discussão de o que vem primeiro, né? E qual que é a minha estratégia para poder avançar de forma mais rápida dentro desse contexto mais técnico? É trazer as pessoas para perto. Então, os movimentos de agilidade foram os primeiros que eu estudei, né? Como é que hoje a gente faz essa galera conversar de forma integrada? Ter uma conversa mais, né, de forma mais conjunta. E a partir disso, como é que a gente vai, de forma, né, bastante rápida, responder para o negócio? Onde estão os nossos quick wins? O que a gente já tem disponível para a gente entregar primeiro? O que a gente vai investir tempo para construir? Qual é o nosso débito técnico? O que a gente vai efetivamente colocar como prioridade sob a perspectiva de tecnologia para não expor vulnerabilidades para o negócio? Então, tem que ter bastante didática e consistência e disciplina na gestão. Então, os gestores de tecnologia que tiveram, né, a oportunidade de trabalhar comigo sabem que eu sou muito crítico em conseguir criar uma homogeneidade na conversa com todos, e aí é compromisso. Então, eu sempre abro as minhas conversas dizendo, o brilhante de ser gestor de pessoas é que a gente é gestor de profissionais. Eu não estou falando aqui com pessoas que não tiveram formação, que não, né, todo mundo é profissional aqui. Então, todo mundo tem a obrigação de compreender o seu papel no todo. E aí é conectar o propósito daquele indivíduo com o propósito, muitas vezes, do negócio. Foi assim que eu... lembra quando eu estava falando que eu tinha muita sede? Qual que era o meu principal objetivo quando eu estava ali no dia a dia de tecnologia, na engenharia ou na parte de dados? Cara, puta, eu tenho um desafio pessoal. Eu preciso avançar naquele tema da vida. Fazer essa ponte e criar significado é primordial. Porque a partir do momento que aquela pessoa se conectou com o propósito do negócio, flui de uma forma muito mais orgânica. Então, puxa, eu vou fazer porque eu sei o benefício que isso vai trazer. E quando o resultado vem, e você vai celebrar as pequenas conquistas com os times, que eu acho que essa é uma dinâmica importante, as pessoas conectam, é aí que faz a conexão do puta. Você acaba tendo um propósito, você liga, né, a pessoa com um propósito. Pô, que legal. E falando um pouquinho, Williams, qual foi o desafio de sentar numa posição dessa, visto, né, pô, você tem ali uma trajetória que não é linear. Sim. Né, pô, imagino que teve que aprender coisas fora de tecnologia, Sem né? dúvida. E até mesmo pensando em outras pessoas que partiram de um ponto diferente do seu, às vezes na frente. Sim. E pô, lidar com uma cadeira de executiva, né? Imagino que não tenha sido fácil. O que você entende? Quais foram os desafios ali de assumir uma posição dessa? Eu acho que fazer a leitura do contexto foi muito determinante para mim nesse momento, né? Eu não planejei estar nesse lugar, isso aconteceu de forma natural, né? E quando eu me deparei, né, com aquela relação oportunidade versus preparo, eu tive que ter a humildade de compreender que eu não tinha o preparo que muitas pessoas que já estavam naquele lugar já tinham. Então, fui buscar minhas referências. Eu fui, por muitas vezes, conversar com quem já estava ali. Então, olha, o que você viveu, quais foram as experiências que você teve, né? Eu sempre fui muito atento a ouvir. Ser um bom ouvinte me ajudou muito a compreender os desafios que vinham pela frente. E entender de tecnologia, para mim, nunca foi um grande desafio, né? Eu sempre tive muita fluência, assim. Então, puxa, toda vez que saía uma tecnologia nova, eu sempre fui um cara bastante interessado em estudar a tecnologia, estudar as coisas técnicas, né? E quando eu cheguei nessa posição, eu entendia que aquilo que eu sabia tecnicamente
tinha zero de valor, assim, nessas mesas que sentavam outras pessoas que não tinham a menor ideia do que era aquele componente técnico. Faz zero sentido eu trazer para essa mesa, onde tem outros executivos de outras disciplinas, que eu estou codando numa tecnologia A, B, C ou D. Não vou aqui falar as minhas preferências, né? Faz zero. Cara, qual é o prazo que você vai me entregar? Se você está fazendo em tecnologia A, se você está fazendo na linguagem B, se você está fazendo na linguagem C, isso é um negócio que você vai responder você vai se comprometer com isso. Aqui a gente vai falar de essa oportunidade de negócio, isso aqui que a gente precisa, esse momento que a companhia está passando, e a tecnologia vai habilitar o negócio, ou a tecnologia vai trazer um ganho de eficiência. Então, nesse momento, o desafio era, cara, como é que eu consigo sentar nessa mesa e fazer essa turma entender o porquê que eu estou dando esse prazo, o porquê que a gente vai precisar fazer este investimento, né? Trazer conta de tecnologia para a mesa, muitas vezes é bastante desafiador, porque você tem que dizer, olha, o objetivo de negócio é este e o custo de tecnologia está aqui. Então, eu vejo muitos executivos hoje, né? Executivos de negócio, muitas vezes, vamos resolver com IA. Fala, tá, ok, mas o custo... Quanto que custa a brincadeira? Exatamente, e muitas vezes não é a solução mais adequada. Tem muita solução de RPA que vai resolver um problema que muitas vezes o nego tá dizendo, vamos usar IA aqui. Calma. Então, fazer essa leitura e saber caminhar, né, na organização para que todo mundo consiga te compreender, né? Eu acho que um bom orador, ele precisa passar a mensagem e garantir que ela foi compreendida, era o desafio, tá? Então, fui pegar muita referência, fui estudar muito sobre negócio. Tem uma história curiosa que, depois da minha primeira jornada como executivo, e foi na Tio Seguros que eu, antes da Tio virar Tio, né? Foi lá que foi minha primeira cadeira executiva mesmo, superintendente de tecnologia. Um monte de disciplina de tecnologia abaixo, complexidade enorme e tal. Depois desse ciclo, eu fui viver uma jornada no mundo de startups, num fundo de investimentos. E aí era uma outra dinâmica, porque eu falava com os investidores, falava com os founders, e eu tinha que fazer a tradução da tecnologia para dizer, olha, o senhor investidor, isso aqui faz todo o sentido você investir, porque essa tecnologia que você está olhando é uma tecnologia que escala, é uma tecnologia que é de vanguarda e é uma empresa que entrega um negócio que faz sentido com o investimento que você está fazendo. Então, conseguir compreender esse equilíbrio foi muito necessário eu buscar outros tipos de conhecimento. Então, Mas já te deu bagagem para você lidar com essas pessoas, com founders e investidores, né? Porque você já sentou em uma mesa com executivos e era muito mais fácil você entender de negócio e tecnologia e habilitar as duas pontas, né? Exato. Então, eu tinha feito formação em tecnologia, fiz MBA em gestão de projetos. E aí, nesse momento, eu tinha estudado N outras disciplinas, eu fui fazer Investment Banking. Peguei um curso de Investment Banking e fui estudar Investment Banking. Por quê? Porque o mundo de M&A era desconhecido por mim. Eu tinha passado por uma due diligence, tinha entendido basicamente o que era um M&A, mas eu falava, cara, para essa situação, para esse contexto, se eu não entender a linguagem do investidor e a necessidade do founder, eu jamais vou conseguir fazer esses dois propósitos convergirem, né? É fancy ser mentor de startups. Mas, cara, no final do dia, tem que você precisa ROI, né? Gerar ROI. Exatamente. É ROI, cara, pô, como que a gente vai fazer essa companhia escalar? Eu não tive a sorte de ter nenhum unicórnio do qual eu fui mentor, mas eu tenho bastante orgulho de dizer que eu consegui ajudar alguns founders a quebrar algumas pedras por ter tido essa trajetória que eu comentei aqui anteriormente. E buscar esses componentes
né, de conhecimento foi fundamental. Então, eu bebo na fonte acadêmica, eu faço muito relacionamento, né, interpessoal e gosto muito de negócio. Então, a gente pode ficar aqui falando horas dos múltiplos negócios pelos quais eu já estudei, já me interessei e tal. Porque é música pra mim, assim. E música é um negócio também que eu adoro. Então, é um negócio que, sabe, tá na veia. Então, eu não me limito. Quando eu vejo uma barreira que, né, eu cheguei no topo aqui, eu ligo a chave da humildade e falo, agora eu tenho que estudar novamente. E é um ciclo que me alimenta muito. E é curioso porque quando eu comecei a carreira, um dos principais líderes que eu tive o prazer de trabalhar foi o Laércio Constantino, da TOTS. E tem um aprendizado que todo lugar que eu vou, eu falo, eu aprendi isso com ele. Ele falou, Williams, você tem que... E foi ele que disse, diretamente para mim. Williams, você tem que ter a habilidade de saber perceber, ser percebido, se relacionar. Isso lá em 2004. Leva isso pra vida, cara. Então, seus mentores são pessoas importantíssimas para trazer experiência e uma pílula de conhecimento que esse cara te dá, você carrega para a vida. Hoje, como mentor, eu sei o valor dessa minha responsabilidade, né? Então, quando ele me disse isso, confesso para você que num primeiro momento eu dormi com essa fala por semanas. O que é saber perceber? O que é saber perceber? O que é ser percebido? Né? O relacionar, eu acho que eu já entendi, é fácil. Se relacionar, realmente, eu preciso criar conexões. Mas depois, o se relacionar não é aquela coisa superficial, não. Você tem que ter relacionamentos perenes. Construir relacionamentos de longo prazo. Então, muitas pessoas que eu conectei lá no começo da carreira são pessoas que eu tenho contato até hoje, que me ensinam muitas coisas até hoje, né? E aí, o saber perceber, eu fui entender muito depois. Que, cara, o que tá rolando agora no mundo? E você vai isso numa espiral, né? Pô, o que tá rolando no mundo? O que tá rolando no ecossistema que eu tô inserido de negócio? O que tá rolando na companhia no qual eu tô inserido? O que tá rolando no meu time? Qual é o meu papel neste contexto? Né? Então, liderar equipes lá, você falou, pô, como é que você traduz isso? Como é que você coloca todo mundo junto? Tem que ter habilidade para fazer isso. E aí, depois de um período, eu falei, cara, eu preciso imergir urgentemente em liderança. Eu fui estudar liderança para garantir que eu conseguia liderar os times de uma forma muito identitária, né? Mas também com técnica. Muita gente me falava, puta, você é um líder nato. Cara, você tem habilidade para liderar. Isso é bonito, mas se você não tiver técnica também, você comete grandes erros. É isso que eu ia te perguntar. É aprendível você liderar? Ou você precisa ter isso no sangue, né? Percebido de outras pessoas? Eu entendo que tudo na vida é um processo que, se você se entregar de coração, de forma genuína, você aprende, né? Muitos profissionais aí, muitos gurus dizem, o sucesso é treinável. Eu acredito muito nisso, né? Liderança também eu acho que é um processo que ele é treinável. No entanto, se você tem a aptidão e a habilidade, facilita, né? Acho que te livra de algumas dificuldades ao longo desse período, que é uma jornada, né? Mas estudar liderança para mim foi determinante, assim, determinante. Estudar comunicação, né? Uma das primeiras experiências que eu tive quando eu fui fazer, sabe as reuniões de planejamento estratégico, que tem uma galera e tal. E aí eu, né, desci do palco e uma executiva da companhia, olha, foi muito claro a tua mensagem. Eu ficava pensando, mas por que não seria, né? E tal. Aí passou assim, uns 2, 3 dias do evento, uma outra executiva veio e falou, cara, eu não entendi nada do que você falou. Dá pra você explicar pra mim? Como assim? Você entende? Então, assim, às vezes para uma pessoa é muito claro, para outra não é.
como é que você consegue convergir para que, quando você falar, puxa, todo mundo consiga fazer seus pontos de conexão e referência? Eu fui estudar comunicação, oratória, tem algumas literaturas que eu gosto de citar, porque foi o que me deu base, assim, para realmente aplicar na prática algumas técnicas e dizer, olha, são essas aqui que eu vou usar para guiar meu time, né? E aí eu também repasso isso, né? Que legal. A Kelly veio aqui, né? Veio a Kelly Da Volkswagen. Ela foi uma liderada minha. Pessoa incrível. Eu adoro ela. E ela foi, eu vou citar ela porque ela veio aqui, e eu faço isso com todos os meus gestores. Para ela e para um outro líder que eu liderava na Volks, na época que eu estive por lá, eu dei um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu li esse livro o mês passado. É brilhante. Brilhante. É maravilhoso para liderança. Tem dois, né? A coragem de ser imperfeito e a coragem de não agradar. Exato. E por que esse livro, naquele contexto, para ela e para o outro líder e tal? Porque muitas vezes na jornada de liderança você se sente muito solitário. E você muitas vezes quer falar, cara, eu preciso dar todas as soluções, eu preciso ter todas as respostas. Opa, será que a gente consegue responder a tudo, né? Às vezes na posição de liderança você quer ser um super-herói. Não tem resposta para tudo, cara. Como é que você consegue continuar comunicando com o teu time, ser a referência, sendo vulnerável? Sendo, cara, o cara que não vai ter todas as respostas. É construir relação na base da confiança, né? Então tem muita técnica de liderança que a gente precisa buscar na fonte, né? Então tem literatura para isso, vamos estudar, vamos ler. Foi assim que eu construí a minha base, né? E eu acho que é um processo constante, um processo muito contínuo. Em todas as esferas. Então você vê, no trato com investidor, você tem uma dialética, você tem uma dinâmica. No trato com executivos, né? Mesma coisa. Você está com um grupo de executivos que tem diversos propósitos distintos. Com os líderes técnicos, com os desenvolvedores, com os engenheiros de dados, com a turma de arquitetura, com a turma de infraestrutura, né? Tem uma forma de comunicar. E eu gosto muito desse processo. Então, eu adoro quando eu sento do lado do engenheiro e tá o código aberto ali. Eu falo, e aí, o que você está fazendo? Pô, tem uma classe assim, né? Pô, engenheiro de dados, a mesma coisa. Hoje de manhã eu estava numa reunião de arquitetura de dados, né? E eu gosto muito, cara. Para mim... E a galera, imagino que olhe né, eu entendo que definição de sucesso é diferente para cada pessoa. Sim. Né? Sucesso é cada um seguir sua jornada, ter a sua maratona, né, indiferente se é 5, 10, 20, 40. Exato. E olhar para você, a sua trajetória, imagino que deva ser inspirador e traz essa liderança inspiracional de pessoas que possam olhar e falar, pô, eu consigo chegar ali, né? Cara, e você tá do lado, né? E pra mim, eu tenho zero noção disso, cara. Zero noção. Eu acho que eu realmente... Eu falo isso no meu dia a dia. Nós somos colegas de trabalho. A gente tá aqui pra... Eu tenho um papel, e um job to be done aqui, eu tenho algo para entregar, você tem algo para entregar, mas a gente tá de mão dada aqui. Sou zero hierárquico, assim, sabe? Zero. Teve uma das companhias pelas quais eu passei e eu era superintendente e tal. O negócio parece ser tão, né? Um semideus quase. Né? E aí eu cheguei, a pandemia, e eu não via o time. Né? Eu tinha entrado na companhia e era tudo remoto. E teve um dia que, tava já abrindo, né? O mundo tava voltando a ser mundo, né? E aí a gente marcou um dia, o time inteiro foi. Eu tava, assim, doido pra conhecer o time, né? E aí fizemos reunião, aquele negócio mais corporativo, né? E tal. E aí uma turma já tinha ido almoçar e tal. Eu fui na mesa de umas pessoas e falei, vamos almoçar? As pessoas olharam assim. Como assim? Com a gente?
Falei, vocês não almoçam? Vamos almoçar, pô. Sabe? Eu falei, cara, aí eu entendi. Falei, pô... E muitas vezes também a forma que você fala, assim, com as pessoas, né? Depende do lugar que você tá. Então, eu tenho zero isso. É como você se comporta também. Eu tenho zero isso, assim. Acho que, óbvio, né? Eu quero ser uma referência. Tô indo pro meu terceiro filho agora. Caraca, que legal. O Thiaguinho nasce... Tem o Gustavo, de 14, Francisco, de 5, e o Thiaguinho vai nascer agora em julho. Legal, né? Parabéns. Eu tenho uma Ana Lu de 7. E eu gosto de ser referência para eles, assim, sabe? Eu quero ser um exemplo de bom pai, de bom ser humano e tal. E se eu for uma referência pra galera que trabalhou comigo, tá ótimo, assim, sabe? Mas eu sou zero preocupado com esse negócio. Zero, assim. Eu não consigo tangibilizar. Eu faço, por exemplo, essa jornada de ser mentor, né? Não é algo que eu faço há muito tempo, né? Eu fui mentor de startup de 2017, como ofício mesmo, né? De 2017 até 2020. E agora surgiram as mentorias do curso de administração do Einstein, né? Eu estou na B Startups também e tal. E viver essa jornada que agora que eu estou começando a dizer, puxa, eu tenho experiência, tenho vivência, eu quero compartilhar. Sabe aquele lance do passe adiante? Eu quero passar adiante, eu quero deixar um legado e tal. Deixar a camisa, né, melhor que você já pegou. Mas eu tô muito no meu lugar de essa é a minha experiência e eu não vivi tudo. Essa é a minha experiência e eu não sei tudo. Eu sou um eterno aprendiz, quero ficar nesse lugar, que esse lugar é o melhor lugar para estar. Aprendiz sênior, né? Exato, né? É aí que eu me sinto vivo, né? Legal. Ter propósito de aprender, de compartilhar, É tão prazeroso quando eu vejo as companhias pelas quais eu passei entregando aquele ponto da jornada que eu comecei, sabe? Você fala, cara, isso aqui foi uma sementinha que eu plantei lá e o negócio floresceu. Ou os profissionais, assim, que compartilharam a jornada comigo, né? Ver as pessoas ascendendo as posições que elas almejavam ou atingindo objetivos pessoais que elas gostariam. Isso acho que para mim traz uma satisfação. Mas não me envaidece, assim, de fato não me envaidece. Né? E falando um pouquinho de liderança, o que você vê mais como desafio hoje? Você, líder de líderes, talvez não lidere direto ali a nova geração, mas tu vê que existe, e até tu tem filho também, né? Também filho de uma geração mais atual. Você vê que existe uma maneira diferente de lidar com esse público, liderar diferente? Eu acho que a principal habilidade do líder atual é conseguir conectar as múltiplas gerações, né? Então, em nenhum momento a gente vai viver, né, esse período de que as múltiplas gerações vão estar todas compartilhando o mesmo ambiente, né? E esse líder precisa ter muita clareza de que todo mundo tem o seu valor, né? Eu vejo pela relação que eu tenho muitas vezes com os meus filhos, né? Eles me ensinam muito, né? Em coisas simples. Então, primeiro precisa estar aberto, né? Aquele lugar de eu sei porque eu vivi é o pior lugar, né? Porque você não abre espaço para que você aprenda, né? Então, dentro do processo da liderança, eu vejo que você conseguir capturar o que é bom de cada geração, de cada indivíduo, né, é primordial para você poder juntar as potências. Mas a gente não vive só do que é bom, não é? Todo mundo tem suas mazelas. E o processo de desenvolvimento está ali, né? Aí eu lembro lá do Laherce, precisa saber perceber. Precisa saber perceber o momento da pessoa, o que ela está vivendo no contexto fora, muitas vezes, do trabalho, e entregar ferramenta, dar suporte, né? Então, eu sou um cara que eu leio nas entrelinhas. Então, eu falo, cara, percebendo que essa pessoa, de forma específica, cara, tem um perfil mais ansioso. Então, toda vez que eu vou falar com essa pessoa, eu vou num tom abaixo. Oi, tudo bem? Então, tô percebendo que você está vivendo um desafio aqui e tal. Qual que é a sua dificuldade? Porque se eu for na mesma tônica que o cara acelerar, eu sou muito acelerado, tal, eu vou gerar mais gatilho. Sabe assim? Então, acho que a beleza e até a necessidade de um bom gestor
é conseguir fazer essa leitura. Você não faz isso se você não tiver autoconhecimento. Então também fui terapia, fui entender quem era o Williams, o porquê que eu tinha as minhas mazelas, aonde moravam as minhas inseguranças, as minhas vulnerabilidades. Saber fazer a jornada que vai para dentro me trouxe muito entendimento de, puxa, aqui sou eu, isso me compete e eu que tenho que lidar com essa, né, com essa mazela aqui, com essa questão, isso aqui é do outro, né? Eu não... Então, saber estabelecer os limites também é muito, muito importante. Uma simbiose é complexo pra caramba, te erra muito. Se permitir errar é importante, mas saber corrigir rápido também é importante, né? Não vou te dizer que eu nunca errei na minha jornada de liderança. E aí, quando você reconhece, opa, vai lá, faz o caminho de volta. Cara, aqui eu errei, me desculpe, e tenta ser melhor no momento seguinte, né? Não cometer o mesmo erro. Saber aprender com os próprios erros é importantíssimo. Tanto na perspectiva humana, quanto na perspectiva técnica. Diversas vezes, acho que essa aqui é a solução. Vamos entregar isso aqui, tal. Aquele lance da convicção pura. Já vivi isso, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, acho que tem que saber ter a humildade, reconhecer que o aprendizado vem da experiência. Eu acho que muito do que eu consigo traduzir no dia a dia é que o aprendizado, o conhecimento, ele vem da experiência. Ele vem da experiência. E tem uma questão também, como líder, deixar as pessoas errarem, né? Entender que, assim como o filho cai, porque você fala, pô, não vai por ali, você vai cair, né? Deixa ele que não vai se machucar. Sim. Não tem problema nenhum, vai ter uma quedinha ali, vai levantar e vai, né? Vai ouvir o pai, né? Exato. E eu acho que a gente tem, às vezes, essa missão de... É óbvio, né, ter esse cuidado com os liderados, mas deixar eles errarem ali. Eu acho muito interessante, porque é óbvio que eu gostaria muito que o meu time técnico gostasse muito de falar de negócio, gostasse muito de se comunicar com o negócio, não colocasse barreira enquanto, né, tecnologia para o negócio. Então, aquele lance de, pô, aquele cara não testou direito, não sei o quê. Então, cara, não... Entenda a limitação e tal. Não é trivial. Não é do dia a dia. Mas você tem que dar a oportunidade do cara aprender isso. E como que você aprende? E eu exponho. E não exponho para... Eu dou a oportunidade da pessoa jogar o jogo, né? Então, boa parte dos meus times vem pra trincheira. Não tem lugar confortável. Tá trabalhando comigo? O bicho tá pegando. Tem que ir pra linha de frente. Não adianta. Exatamente. Então... pelos lugares que eu passo... E é o melhor ambiente de desenvolvimento. Sem dúvida. Você tem que se expor. Sim. Você tem que ir pro game. Foi o que eu tava comentando com um amigo, que hoje em dia você tem muito treinamento de comunicação. Oratória, comunicação. Mas, cara, como que você treina oratória e comunicação? Se expondo. Não adianta você treinar soft skills sem você se expor. Você vai treinar falando com o cliente, falando com a equipe, dando uma palestra. E tem muito, assim... Algumas pessoas, pelas quais eu já liderei, você identifica assim, esse não adianta eu fazer esse dev sênior que resolve todas as tretas possíveis e imagináveis, colocar ele numa posição de liderança. Porque ele não tem o perfil. Não adianta. Deixe ele ser a referência técnica lá no lugar dele. Cria uma carreira Y, valoriza esse cara, deixa esse cara no time, mas não põe ele na liderança, porque você vai cometer um grande erro. Assim. Né? Você perde um técnico e perde uma equipe. E o líder... Você cria um monstro ali, né? Exato. Então, ou você não fala, cara, não, se você desenvolver sua habilidade de comunicação, você vai... Não vai, cara, né? Uma vez uma gerente que trabalhava comigo falou assim, olha, eu tô com uma pessoa que tem um perfil assim e tal, tô pensando em fazer uma mudança. Eu gosto muito de analogias, né? Falei, olha, se você colocar uma asa em um peixe,
não vai voar. Você Pode entende? até às vezes voar, mas vai morrer no... Não é da natureza vai dele. sair da água, vai morrer. Exato, não é da natureza dele. Então deixa ele naquele lugar, né? Tem que ter essa habilidade de poder colocar a pessoa no lugar, sabe aquele lance das pessoas certas nos lugares certos? É isso. Assim, cara, esse cara é muito bom em desenvolvimento e ele é a referência técnica natural do time. Põe um tech lead que tem o skill para isso e deixa esses caras se autogerenciarem ali no dia a dia. E esse cara vai falar os nãos que precisa ser dito e falar os caminhos que precisam ser percorridos. E ok, né? Ok, você vai ali, faz a cadência com o cara, entende quais são as dores, libera os impedimentos e segue, né? Se não for dessa forma, cara, qual que é o resultado disso, né? Qual que é a antítese disso, né? Essa é a tese, qual que é a antítese? Você demorou para entregar pro negócio, né? Eu tava outro dia discutindo com o meu time, eu falei, tá, beleza. Se a gente demora aqui 3 semanas para iniciar um desenvolvimento, porque tem que configurar o ambiente, cara, onde está o erro? Está no nosso campo, está no nosso lado. O erro do planejamento. Se a gente sabe que o nosso setup é esse, vamos deixar isso aqui preparado antes. Vamos olhar para os processos de tecnologia. Dev Experience. Dev Experience, para mim, é assim, poucas empresas sabem fazer bem. Porque, sabe o síndrome de Gabriela? Não, sempre foi desse jeito. Então, cara, vai lá, melhora o processo, né? Tem muita oportunidade de melhoria contínua em tecnologia. Simplifica, né? Se você não olhar para isso, você vai entregar de forma... Vai ter atraso na entrega. Vai entregar com uma qualidade. Então, conectar essa jornada de, olha, o nosso processo começa aqui, mas ele... tiveram várias etapas. Então, tive o planejamento estratégico, tive o processo todo de definição de priorização de projetos, investimento, definir CAPEX e tal, beleza. Chegamos aqui no momento de construir, desenvolver. A área de tecnologia precisa ser uma área de delivery, assim, ó, constante, né? Se daqui a gente devorar 15, 20 dias para fazer uma primeira entrega para o negócio, cara, a gente perdeu o bonde. Perdeu. E num ambiente dinâmico de negócios, você perdeu uma oportunidade enorme do cara de negócio. Então, cara, como é que a gente achata essa curva? Só se a gente aproximar o negócio da TI. E aí vem o desafio enorme de toda a companhia. Todo mundo. Vamos colocar modelos ágeis. Eu acredito muito, né, nas práticas ágeis, acredito muito. Mas você tem que compreender a cultura da companhia. Você precisa entender o ecossistema de negócios. E aí, eu vou pegar a literatura e vou aplicar. Não funciona. Cara, você tem que saber exatamente quais são os elementos daquela prática, daquela metodologia que vão acelerar o teu processo. Como que você vai entregar e conectar isso com a tua equipe? Vou usar tal ferramenta para gerenciar. Eu adoro. Em algumas companhias, o Azure DevOps, eu uso isso, eu uso o Git, eu uso o Gira, eu uso... Tá, perfeito. Você pode usar o que você quiser. Mas lá na frente, qual que é o valor que você está aportando para o negócio? Né? Então, essa discussão é mais nossa. Só que, dado que essa discussão é nossa, vamos olhar com criticidade para os nossos processos de tecnologia? Vamos entender aonde a gente tem os nossos gargalos de processo? Quanto tempo a gente está levando para fazer um deploy em produção? Essa é a nossa responsabilidade. Isso diz sobre nós em tecnologia no bastidor. Aí eu sou chato. Aí é onde eu entro, cara, não, vamos melhorar o processo. Não, vamos entregar uma experiência para o desenvolvedor melhor. Não, vamos garantir que a gente consegue otimizar a nossa entrega. Vamos eliminar as nossas complexidades, né? E essa balança, ela é muito importante porque ao peso que você tem mais complexidade aqui em tecnologia, você está demorando mais para ser inovador, você está demorando mais para entregar valor,
né? A percepção de valor é muito diferente na perspectiva de negócio. Então, falar assim, muitas vezes a gente está entregando solução de tecnologia e o valor gerado é muito diferente do valor percebido. E tu entende que talvez porque tecnologia às vezes não entende time to market, não entende até priorização, né? Prioridade de negócio. Eu acho que a gente já foi pior nisso, tá? Eu olho com bons olhos tudo que eu tô vivendo e vendo no mundo de tecnologia, né? Hoje eu estava no Febrabantec, lá é legal, um evento robusto da indústria, né, financeira e tal. Deu uma passada rápida lá e ver o negócio estar ali e a área de tecnologia também estar, né? Virou um evento tech, né? Exatamente. Virou um evento tech. Completamente tech, né? Mas o negócio está lá. Sim. O negócio está buscando solução, o negócio está entendendo um pouco mais de tecnologia. Acho, sim, que a gente passa por uma necessidade de fazer um letramento digital em muitas organizações, mas eu acho que a gente está um pouco melhor. Eu tenho uma visão bastante otimista, sempre, né? Tecnologia também já é um pouco melhor na compreensão dos desafios do negócio, porque vive, né, muitos desses desafios. Então, para quem é do mercado financeiro, para quem é de banco, de seguradora, eu, como consumidor de produtos financeiros e tudo mais, sei quais são os desafios do negócio. Sei o que eu tenho como necessidade como indivíduo, né? Então, acho que essa dinâmica, ela está um pouco melhor. Mas tem muito espaço para melhorar. Em qual perspectiva? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, com o advento da inteligência artificial, de disrupção, mais uma disrupção, né? E quando eu olho, né, para minha trajetória de 20 e tantos anos, eu quis realmente entender um pouco por que a gente vive tantas transformações em um curto espaço de tempo. Eu achei um estudo de um cara chamado Kondratiev, que ele explica, né, as mudanças ao longo do tempo desde a primeira revolução. E ele fala, cara, ele vai, obviamente, explicando as mudanças ao longo do tempo e em cada uma das eras, mas essa é uma das eras que a gente está vivendo uma mudança que impacta múltiplas disciplinas, em múltiplos contextos da nossa vida, né? E são mudanças com espaço de tempo muito mais curto. Então, aquelas mudanças que lá na primeira, segunda Revolução Industrial demoravam 10, 15 anos para acontecer, se consolidar e morrer, hoje demoram meses, né? E tu acha que até sendo mentor de startups, entendendo mais ecossistema de negócio, entendendo mais de cadeia de valor e como que uma operação de uma empresa funciona, você entende que até mesmo o planejamento estratégico, ele vai diminuir o tempo, né, que antes fazíamos para 10 anos, hoje para 1 ano, 2 anos, olhe lá. E tu acha que isso vai encurtar ainda mais mediante a essa revolução? Eu acho que o que vai acontecer e o que já está acontecendo, as companhias entenderem que elas precisam ter a habilidade de pivotar os seus negócios. Você pode ter uma linha base, se tem que ter, né? Principalmente nas companhias mais tradicionais, multinacionais, né? É muito diferente a dinâmica da multinacional para uma empresa nacional de grande porte, que é diferente da dinâmica de uma empresa nacional de médio porte, que é diferente da dinâmica de uma startup. O nível de exigência em padrão de governança, processos e cumprimento legal é inversamente proporcional, né? Então, dentro dessa perspectiva e dentro de cada complexidade, as empresas vão necessitar entender o seguinte: aqui é o meu caminho, é aqui que eu vou percorrer, mas quais são os shortcuts? Aonde eu vou pivotar para pegar uma saída aqui e recalcular a rota? Muito mais do que ficar preso na linha de base, é você conseguir entender que aquele trajeto alternativo realmente vai te trazer um ganho de tempo, né? Como o Waze lá, né? Então, tracei a rota,
Mas eu vi que agora esse caminho aqui ficou mais engarrafado. E o que acontece, por exemplo, no contexto nacional? A gente é muito pressionado por um cenário político polarizado, pressionado por decisões relacionadas a juros, né? Tudo isso mexe, né? A gente teve agora a mudança do imposto e tal, mexe com a dinâmica dos negócios. Então, a habilidade de pivotar, ela vai ser muito mais vital do que a necessidade de planejar. Entendi. Né? Eu acho que essa dinâmica de essa aqui é uma saída precisa ser muito, natural, precisa estar no DNA. Grandes empresas, eu vou comprar uma fintech, eu vou comprar uma startup. Que é o movimento que estão fazendo hoje, né? Muito, né? Eu olho para a jornada profissional, eu vejo que eu vivi muito uma consolidação, né? De muitas indústrias pelas quais eu passei, né? Natural das indústrias consolidarem. Mas agora acho que o movimento é mais de entender que o negócio core pode se manter, mas você pode buscar algumas ramificações, né? Mudando um pouco o teu contexto, e aí os business e plataforma fizeram isso lindamente, quando você pega, né, um iFood, quando você pega um Uber, você pega diversos business de plataforma, então eles não se limitam ao seu core. Sim. Né? Eu acho que esse é o grande ponto de Você tem virada. O Mercado Livre, um exemplo. Né? Exato. Você tem Mercado Pago. Você vai conectando negócios que são complementares ao teu core e você vai nutrindo esse ecossistema com a tua identidade, né? Já a startup, eu entendo que a dinâmica é um pouco diferente. Você tem que ter produto, tem que ter tecnologia e tem que pegar um espaço que está vazio, né? Então, essa pergunta é bastante interessante porque ela depende muito do contexto que a empresa e os negócios estão inseridos. Aí, quando você olha na perspectiva de tecnologia, você tem que entender exatamente qual é a solução, qual é a ferramenta, qual é a estratégia de tecnologia que você vai usar. Estava discutindo recentemente com uma das startups lá, estratégia de make or buy, né? Cara, aqui, dentro desse contexto, fica à vontade. Pode desenvolver, pode fazer em casa, pode construir. Você está indo numa linha de especialização do seu produto. Uhum. Quando você chegar numa outra dimensão de negócio, a sua estratégia precisa ser repensada. Porque tem coisa pronta, porque não vai ser tão caro para você mais. E esse é o momento de equilibrar essa estratégia. Então, o tempo de você desenvolver e você comprar para você escalar, às vezes a linha trazer, você vai ter um ascendente aí muito... E tem, assim, na dinâmica de mentoria de estratégia, tem muito founder que tem um background técnico. Então, assim, você precisa convencer o cara de que você é excelente em fazer o que você fez, mas quando você olha para a floresta, tem outras soluções que são complementares à sua e você não precisa desenvolver em casa. Então, eu estava discutindo outro dia uma tecnologia de uma das startups e o componente de biometria facial. Cara, não. Mercado. Tem no mercado. Busca uma parceria. Por que não se conectar com quem já faz isso com maestria? Não, mas, poxa, Cara, não. Um investimento alto. Um time to market que você não tem. Uma parceria vai te colocar num outro patamar. Sabe assim, tem muito de contexto, né? E as pessoas que estão em posições de tecnologia, principalmente de liderança, precisam ter essa clareza de que, olha, para esta companhia, para este momento e para esse desafio, eu não vou fazer em casa, eu vou buscar um fornecedor, a solução está pronta, eu vou conectar aqui, vou colocar no meu padrão de segurança, no meu padrão de arquitetura, segue a vida. Respondi rápido para o negócio e resolvi o problema. Putz, isso aqui é core, tal. Você tem tempo, você tem expertise, você não vai ficar sendo interpelado por uma legislação que saiu ali e você vai ter que atender num prazo. Não. Desenvolva. Faz um P&D, coloca a turma para, né, construir, aprende com aquilo, pivota, tal. Pô, legal. Isso também eu acho que funciona bem, né? Então, é essa perspectiva que eu trago. Numa perspectiva de estratégia, tem que encontrar
os caminhos que são shortcut. Pô, essa empresa aqui tem uma solução e ela é uma startup, eu vou comprar. Olha, lá em tecnologia, no bastidor, como é que eu conecto essa... Porque tem muita companhia grande, comprei uma startup. Aí a startup pede valor futuro, né? Porque quer integrar, acaba matando e queimando o valor futuro daquela companhia. A habilidade de um CIO, né? De um cara mais executivo de uma companhia mais tradicional, que comprou uma empresa nova, conecta rápido, bebe da fonte. Você está comprando, o board lá está comprando oxigênio, está comprando pessoa, está comprando solução. Conecta isso rápido. Aprende, se livra da necessidade de ter que atender tudo, sabe? Eu sou o executivo de tecnologia que não está muito interessado em não, deixa que eu faço. Não, vamos aqui. O que eu faço, eu continuo fazendo, mas se eu preciso integrar uma solução aqui agora para responder para o negócio, vamos rápido, entendeu? E traz para dentro de casa e permite que o valor que foi observado seja capturado, né? É conectar essas pontas, porque a estratégia, ela precisa ser fluida, né? A gente estava falando um pouquinho do caos e da ordem. Aqui no meio, você precisa ter fluidez. Se você não tiver fluidez, você pode, encontrar muita oportunidade como uma companhia tradicional, num negócio que está se transformando de forma constante, e você ter, né, capital para investir, comprar, consolidar, você traz para dentro e mata, né? Milhões e milhões e milhões de reais rasgados, perdidos, né? Então tem que ter essa habilidade de poder conectar estratégia com oportunidade, com investimento, né? Hoje o advento é a inteligência artificial. Todas as mesas que eu sento para falar de inteligência artificial, eu falo, olha, vamos lá, o que se propõe no final do dia precisa ser traduzido em eficiência e retorno de investimento. Para nós, em tecnologia, a inteligência artificial não é algo novo. Não é algo novo. A gente já vem usando inteligência artificial, né, automatizando os nossos processos lá dentro de casa há muito tempo. Só que a decisão de adotar uma estratégia de inteligência artificial para um determinado negócio, ela precisa ser baseada no propósito do negócio e, principalmente, trazer valor sobre a perspectiva financeira, né? Eu desenvolvi um chatbot, eu melhorei meu atendimento, eu tenho uma inteligência artificial que está melhorando meu TMA, que está ajudando meu processo de atendimento. Ele está humanizando o teu operador? Ele está trazendo a cultura da companhia, a cultura de atendimento que a tua companhia quer entregar para o cliente final? Isso está fazendo com que você reduza o custo do atendimento para aquela organização? Acertou. Se essa dinâmica não chegar nesse lugar, cara, você faz um RPA, automatiza um processo de uma outra forma, usa uma outra solução. Você talvez vai diminuir o seu time to market, né? Você vai reduzir o seu lead time, perdão. Você vai reduzir o seu lead time, você vai deixar a operação mais barata e você não vai precisar usar uma inteligência artificial. Não vai. Aí, automatizou, testou ali, o RPA tá rodando bonito, tal. Você quer colocar um prompt ali para... vai lá. Fala mais do negócio. Tem experiência capturada, você tem já um aprendizado, você já sabe exatamente qual é a jornada que você quer entregar lá na ponta. Perfeito, vamos colocar uma inteligência artificial ali e tal. Como que tá a sua experiência com esse tipo de tecnologia? Os seus dados estão bem organizados? Vamos aqui agora... Tem até o lance das empresas não terem o dado estruturado, não ter uma jornada de dados, Em 2020... Sabe-se onde estão esses dados? Eu estava numa seguradora, uma multinacional, e saiu a resolução do Open Insurance. Eu participei ativamente do processo de discussão da resolução antes ainda de virar a lei.
E aí, quando a gente estava passando ali num grupo de trabalho extenso, né, na CNSEG, né, na confederação e tal, eu olhava para aquilo e dizia, cara, quantas empresas de seguros eu conheço que vão ter desafios enormes de organizar o dado. Porque isso ainda não é algo que as empresas fazem com maestria. 2020. Eu lembro que, cara, em 2004, 2005, a gente falava de BI, já falava de Data Warehouse, não é isso? Como é que a gente, em 2020, ainda estava enfrentando o problema de arquitetura de dados para fazer uma oferta de uma resolução que é chamada do Open Insurance? Então, ter a tecnologia disponível não é o bastante. Não é o bastante. Ter a experiência não é o bastante. Você precisa realmente fazer com que aquilo esteja maduro o suficiente para se conectar com o negócio. E eu olhava a resolução e dizia, muitas empresas vão ter que fazer o back to basics. E isso que a gente está falando de empresas mais digitalizadas. Sim. Seguradoras e bancos. O mercado financeiro é extremamente digitalizado. São empresas que estão na vanguarda da digitalização. Aí tu pega uma indústria. Vai para uma indústria. O cara vai levar, tem um RP, um CRM. Exato. E aí? Assim, a indústria, eu não tenho a menor propriedade para falar. Eu nunca atuei diretamente ligado à indústria, né? A Débora, minha noiva, ela é da indústria e trabalha em tecnologia. E eu vejo os desafios que ela passa e eu falo, olha, é brilhante você ter em casa alguém que você pode trocar figurinhas, né? A gente se ama na vida, mas no trabalho a gente se complementa muito. Hoje mesmo, os dois, indo para o trabalho, ela entrou num call, saiu, passou 10 minutos, eu vou entrar num call aqui, tá? E o trânsito de São Paulo, entrei num call, cara, o contexto, o mesmo, né? Eu falei, olhei para ela, falei, viu, não muda, né? É só o CNPJ e tal. E aí, a gente falando muito dessa perspectiva, a gente troca muito, né? E na indústria, eu percebo que a força das legislações, ela é menor. O nível de governança, não digo que é menor, mas ele não tem o mesmo peso que tem na indústria financeira e na indústria de seguros. E ela é muito carente, muitas vezes, desse processo mesmo de padronização, de governança, né? Por conta de não sofrer tantas auditorias e tudo mais, né? Mas é extremamente guiada por custo. Então, o cara tem que se organizar para garantir que ele consiga fazer o que a gente faz aqui com um pouco mais de fôlego, porque tem um pouco mais de rentabilidade, com custo aqui embaixo, as margens extremamente apertadas, o custo operacional lá embaixo. Você tem que realmente fazer mais com menos. Não que aqui você, na indústria financeira, você não tenha que fazer, né? Mas, às vezes, a margem daquele produto, né? Ele te dá um pouco mais de liberdade. Você tem um pouco mais de, né, dentro do planejamento, um pouco mais de fôlego para, olha, aqui eu preciso de um investimento, aqui eu vou ter que, né, gastar um pouco mais em tecnologia. A gente, para ser protagonista, muitas vezes, eu vou precisar investir aqui, cara, margem. Eu preciso garantir que eu sou mais eficiente. Como é que eu consigo entregar tecnologia? Muitas vezes não é para habilitar o negócio, é para tornar o negócio mais rentável. Então, seja por uma razão, seja pela outra, a gente precisa ter muita capacidade de fazer a leitura e entregar a solução adequada. E implementar um processo de melhoria contínua para ser cada vez mais eficiente, para ser cada vez mais rápido nas entregas. A gente que é de tecnologia percebe as mudanças ao longo do tempo um pouco mais rápido. E isso precisa estar refletido nos negócios. Então, eu entendo que a gente não tem muito como fugir, seja por uma razão ou pela outra, né? Lembro que, por exemplo, eu vivia em 2020 a pandemia em uma perspectiva no mercado de seguros. Sofrendo com o seguro de vida, que estava com sinistralidade extremamente alta, não sei o quê. A indústria estava vivendo uma crise de semicondutor. Eram crises distintas, mas com necessidade de
apoio e suporte de tecnologia quase comuns, né? A dor era diferente, mas a necessidade de você aqui, puxa, como é que eu controlo a sinistralidade? No mercado de seguro-saúde, por exemplo, as fraudes escalaram absurdamente. Então, como é que a gente consegue garantir que a gente implementa soluções de tecnologia que diminuam a incidência de fraudes, né? Aqui na indústria... Varejo indo para online. Varejo indo para online né, muitos varejos já tinham uma oferta online, mas nunca numa escala de Black Friday eterna, né? Então, fomos para a nuvem, né? Tinha muitos amigos no varejo. Não, a gente foi para a nuvem, aí vinha a conta da nuvem, né? Meteu o SQL Server, né? Sobe tudo. Daí você fala, vai lá fazer o FinOps, porque os caras vão te cobrar, porque o servidor tá no topo toda hora. Então, cara, sabe? Então, essa é a dinâmica, sabe? Você vai ter que fazer a leitura correta. Na tecnologia, é isso, assim. Se você não fizer, você vai falar miseravelmente e o impacto vai ser direto no negócio, né? A Débora queria ser médica. Aí eu falo assim, ser médico deve ser... Sua noiva. Deve ser muito desafiador, porque se você errar, você mata uma pessoa, né? É isso. Mas na área de negócio, na tecnologia, se eu cometer um grande erro, acho que eu vou comprometer o emprego de algumas famílias, né? Quebrar uma empresa, né? Imagina. Então, não é uma comparação. A equivalência não é proporcional. Não é proporcional, mas... Sabe que, puxa, eu tenho zero habilidade para ser médico, né? Para cuidar de alguém e tal. Mas no âmbito do negócio eu penso muito nisso. Cara, qual que é a responsabilidade de eu tomar uma decisão aqui agora e fazer um investimento que quebra a empresa? E muitas vezes acontece, tá? Uma decisão errada, sucessões de decisões erradas, pum, quebrou a empresa. Cara, famílias e famílias ali dependentes daquele negócio. Então, tem que ter muita responsabilidade. Não pode ser apegado às tecnologias, às soluções. Tem que ser apegado ao problema, tem que entender o contexto. Isso está dado? Tá, vamos trabalhar. Aí vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos saber... Sim. Vamos colocar tecnologia na prática mesmo, né? Então, a conexão disso, para mim, é algo extremamente fundamental, tá? O momento que o negócio vive, o planejamento estratégico da companhia, o investimento que você tem na mesa, e aí sim começa o trabalho de tecnologia mais bastidor. Aí eu amo. Vai começar a coisa técnica, adoro. Vou falar pra você que esse acho que foi o podcast que mais passou rápido. Eu tô aqui e falei, caramba, não é possível que tá rápido, cara. Mas dá um overview aí, você que tá lidando ali com empresas e ainda num board executivo, olhando também para o estratégico, regulamentações, mercado, né? Além da área financeira, seguros são duas áreas extremamente complexas. Cara, para onde tu acha que com esse advento da inteligência artificial, para onde que a gente vai? Se você fosse... Cara, eu gostaria de ter uma bolinha de cristal assim e prever o futuro, né? Mas até esses tempos atrás eu estava seguindo algumas pessoas que falam bastante de futurologia, né? Eu acho que dentro da indústria de seguros e serviços financeiros, a inteligência artificial, em primeira instância, tem um papel importante na redução de custos, tá? Então, todas as teses e todos os projetos que eu tenho conduzido no ecossistema de seguros ou no ecossistema de serviços financeiros em bancos, é para a gente ganhar eficiência, né? Então, pegar casos práticos de seguros. Como é que o meu processo de subscrição, que é basicamente um processo de precificação de riscos, né? E identificação de qual é o risco que você vai assegurar, consegue ser mais rápido, menos custoso e mais próximo do que o usuário final, do que o consumidor quer. É natural do seguro ser muito documental, né? Então, pegar um seguro que é a especialidade da empresa que eu trabalho hoje, seguro garantia, né? Você tem lá, para fazer a subscrição, uma série de documentos que precisam ser interpretados, série de informações que vão dar
base para tomada de decisão e a partir dela a subscrição do risco acontece. Poxa, como é que eu entrego uma ferramenta que acelera esse processo, que me traz mais qualidade e assertividade no meu apetite de risco e me permite precificar um risco com mais assertividade e um custo menor? Isso vai gerar um benefício para o consumidor na ponta. E esse business é um business mais B2B. Vamos levar para uma ótica de um business mais B2C, né? Mais conectado direto ao cliente final, pessoa física. Vai precisar garantir que as plataformas de atendimento, a experiência para contratação seja mais fluida, mais rápida, menos, não traga componentes de insegurança. Tentam ser bastante seguras, né? E eu acho que a gente vai viver muita convergência sobre a perspectiva de trazer as pessoas para um mundo mais digital. A inteligência artificial vai ajudar muito nessa convergência, não é? Então, você pega, por exemplo, quando foi o advento do Pix, lá em 2020, eu falava muito, cara, a gente vai bancarizar uma galera, e é uma galera que ela não tem ainda a experiência e o contato com a tecnologia de banco. Então, a gente vai ter que garantir que a gente consiga entregar produto, entregar serviço e as pessoas consigam entender o que elas estão comprando, né? E aí, a galera bancarizou. Você pega, puxa, assessorias de investimento e tudo mais, tem agora as caixinhas, não vou falar os brands aqui, mas tem as caixinhas. Já vejo muita gente que nem tinha conta bancária. Isso, cara, minhas tias, tô falando de gente distante não, minhas tias, minha mãe, pessoas que, né, são mais velhas, hoje entram no app, transacionam, cash in, cash out, investem, e há 4 anos atrás não tinham conta no banco. Olha, né, como a gente achatou essa curva de aprendizado. Então, adoção tecnológica bem acelerada. Exato. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai, na perspectiva de negócio, primeiro cumprir um papel de redução de custo, de ganho de eficiência, de melhorar as margens, e no papel mais social, de democratizar alguns conhecimentos, né? Eu acho brilhante quando meu filho troca uma ideia com a inteligência artificial lá. Ele criou um agente que fala na língua dele. Então, a gente é descoladão, assim, e tal. É maneiro, né? Porque no final do dia tem uma interação ali da inteligência artificial com um adolescente de 15 anos e fala a língua dele e tal. O ano passado eu fui no casamento da minha prima na Alemanha. Eu não falava nada de alemão, minha tia também não. Minha prima casou com um alemão. Eu falo bastante inglês, falo bem inglês, mas alemão zero. E aí o sogro da minha prima escreveu uma carta em alemão para minha tia. Aí, cara, tinha um monte de dizeres bem legais ali e tal. Tirou uma foto, jogou na inteligência artificial, traduziu. Ela fez o texto dela, eu ensinei ela a fazer. Cara, em minutos ela respondeu, né, com uma carta ali, algo para ficar mesmo ali, né, para ele e tal. Então você vê que vai cumprir um processo de democratização do uso da tecnologia, vai habilitar bastante as pessoas para, né, obviamente, quem tiver aberto a isso, mas vão cumprir papéis diferentes. Então, eu vejo com muito valor o advento da tecnologia de inteligência artificial. Eu já vi discussões de, será que é o hype e tal? Não acho que é um hype. Acho que, de fato, é uma transformação que a gente vai viver de forma perene e de forma bastante consistente, e que a gente precisa ter um pouco de paciência para acomodá-la nos seus principais lugares. A questão de trazer o aspecto legal para a mesa. Eu acho que tem uma discussão
muito profunda, né? O impacto na sociedade. Então, estou começando a ler aquele livro do Yuval Noah Harari de inteligência artificial, que eu acho que ele é um cara que consegue conectar, né? O mundo e as suas complexidades numa perspectiva humana, né? Mas eu acho que tem uma estrada ainda para a gente acomodar essa tecnologia, trazer os padrões, e eu gosto muito de olhar para uma perspectiva de benefício para a humanidade. A gente precisa garantir que essas novas tecnologias tragam mais benefícios do que malefícios, né? Então, tem muitas discussões, muita teoria da conspiração, né? Muitos projetos de inteligência artificial extremamente valorosos sobre a perspectiva de evolução, mas ainda tem alguns que você fala, o cara fez um deepfake para hackear uma conta. Cara, putz, ainda tem muito disso. Então, tem um equilíbrio aqui que eu acho que ainda a gente tem muito tempo aí para ver, experimentar e ter esse movimento. Entender para onde que a gente pode inserir e aproveitar da melhor forma. Exato. Pô, cara, Williams, eu vou falar para você, eu não usei nada disso aqui. Que bom. E agora entendo, né? Porque mentor, eu realmente só aprendi aqui, cara. Que bom. E com certeza eu vou deixar aí o convite, se você quiser voltar, vou te convidar. Acho que a gente fez uma mesa redonda tem umas 2 semanas, né, Pedro? Umas 2, 3 semanas. E, cara, foi bem legal, foi uma live. E, pô, queria te convidar para a próxima, conversar com a galera aí, né? Mais bastidor, o que acontece nos bastidores, óbvio. Não trazer particularidade, mas trazer cenários onde, cara, o que tá acontecendo com Dev Experience, o que tá acontecendo com inteligência artificial. Sim. E trazer também esse lado mais estratégico, né? Sim. Por como trazer, quebrar esse silo de negócio e tecnologia. Pô, você é um cara nato, você é um líder nato, né? A gente percebe esse tipo de coisa, óbvio, treinável, mas eu queria agradecer e deixar sempre as portas abertas e conectar com você, que eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender, cara. Sim, estou à disposição. Para mim é um privilégio, de fato, compartilhar. Gosto muito, passar adiante e tal. Anytime. A hora que você quiser, cara, me chama. Eu sou um cara bastante aberto também, zero vaidoso. Então, eu venho. Só não venho se realmente, assim, cara, não for impossível. Mas eu gosto muito disso aqui, gosto muito de compartilhar. Acho que eu aprendo muito também. Quando eu falo, eu me escuto, né? Então, sobretudo, as reflexões vêm e é uma satisfação poder participar, né? E respeito muito quem sentou aqui também, né? Os colegas que passaram aqui com as suas experiências, né? Com as suas jornadas. Então, primeiro, obrigado pelo convite, foi uma satisfação estar aqui. Eu estarei qualquer tempo que você... Não, vamos, com certeza. Já tá no nosso grupo. A gente tá montando um grupinho para fazer isso com mais vezes e... Excelente. Eu acho que o nosso mercado precisa disso, né? Não só olhar o lado bonito de tecnologia, que é um segmento que muda vidas. Sem dúvida. Mas a gente, às vezes, acaba se iludindo, achando que é um mercado onde só há glamour, né? Mas não, é um mercado extremamente complexo. Existe ali os bastidores que a gente tem que trazer experiências e entender, né? Como que a gente compartilha ganhos e compartilhar as dores, né? E as vitórias também, mas Perfeito. Aprender muito um com o outro, né? O lugar do aprendiz é o melhor lugar para estar. Exato, um aprendiz sim. Isso aí. Cara, obrigado, prazerzão. Prazer todo meu. Até a próxima. Até a próxima.